Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas para quem segue meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 11 de março de 2021, dia de São Firmino, São Zósimo, São Constantino e São Cândido. A fase da Lua é quarto minguante. Dia 13 começa a fase da Lua Nova. Estamos no 70º dia do ano. Olha, já se foram 70 dias. Está vigendo atualmente a estação do ano do verão brasileiro. O outono começa no dia 20. Dia 11 de março de 2021, Dia Mundial do Rim, hein? Você sabia? Dia Mundial do Rim. Bem, temos aqui o valor do salário mínimo, R$ 1.100, de acordo com medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 2% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 4,56%. Isto em 12 meses. Agora temos esta informação aqui sobre drenagem em Colatina. Vamos falar de drenagem porque tem chovido bastante no município de Colatina, uma cidade, um município localizado na região noroeste do Espírito Santo, com 123.400 habitantes. E com as chuvas, muitos danos têm sido causados aos imóveis, às ruas, enfim. Alguns estragos têm sido levados para comunidades, principalmente urbanas. Então, drenagem é importante. A necessidade de obras para o escoamento de águas pluviais já foi constatada anos atrás por autoridades colatinenses. E, com base nesse estudo, uma obra foi orçada em 26 milhões de reais para a zona norte de Colatina, sob a responsabilidade do governo do estado do Espírito Santo. A tramitação encontra-se na fase de habilitação. Não se sabe quando os trabalhos serão iniciados, pois o processo de licitação depende de algumas fases, estando no aguardo de análise de recursos. As informações são do secretário municipal de obras colatinense. A rua Emilson Coutinho, por exemplo, no bairro São Silvano, que é o bairro mais importante economicamente de Colatina, necessita de melhor sistema de drenagem e teve problemas com as últimas chuvas que caíram na cidade. Bem, agora eu vou fazer uma errata. Errata, para quem não sabe, é um jargão do meio jornalístico para se corrigir algo que se fez errado. Então, na edição anterior do Web Jornal do Paulo Maciel, do dia 10 de março de 2021, eu falei sem perceber, olha como eu falei, meus pêsames aos mortos. Não é pêsames aos mortos, os mortos de um acidente de ônibus. Foi uma fala errônea. Na verdade, o que eu quis dizer, era meus pêsames aos familiares dos mortos. Então, desculpe-me, mas aqui às vezes passa batido, um erro ou outro passa batido porque eu não tenho revisor, eu não tenho pauteiro, eu não tenho diretor, então é tudo feito por mim mesmo e de uma forma assim, às vezes até muito corrida, me perdoem. Agora vamos à vacinação que já começa a chegar para os septuagenários. Vocês sabem o que é um septuagenário? Pois é, quem tem 70 anos. Os grupos de 75 anos acima já começarão a receber a imunização anti-Covid no estado do Espírito Santo. Como o território capixaba já recebeu uma remessa de vacina do governo federal,
o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, informou que é provável que esse público comece a ser beneficiado a partir desta quinta-feira já, hein? 11 de março de 2021. Então, pode começar já nessa quinta-feira a vacinação para quem tem acima de 75 anos. Daqui a pouco eu vou falar que até quem tem 60 anos, 60, já começou a ser vacinado em outros locais do país. Agora, mais imunizante para o Brasil. Olha, o presidente Bolsonaro sanciona PLs que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira, dia 10 de março de 2021, projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas pelo governo federal. A cerimônia aconteceu durante a tarde no Salão Oeste do Palácio do Planalto, em Brasília. Bolsonaro participou na última segunda-feira, dia 8 de março, de uma videoconferência com o presidente da Pfizer, Alberto Bourla. Na ocasião, ficou acertado o adiantamento de mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para maio e junho, totalizando 14 milhões de doses. Agora vamos a uma pesquisa informal de preços. Pesquisa informal porque eu faço as minhas compras nos supermercados e pego o meu cupom. Olha aqui, meu cupom fiscal está aqui. Então eu sempre pesquiso. Eu pesquiso em 1, 2 ou 3 supermercados e depois eu passo os preços para vocês. Então é uma pesquisa informal porque não tem metodologia. Eu simplesmente pesquiso o preço real em 1, 2 ou 3 estabelecimentos. Não, normalmente 2 ou 3. Vamos lá, então. Eu comprei uva passa sem semente o quilo por R$ 15,99. Local, Maim Comércio de Alimentos, Eireli, Avenida Presidente Kennedy, número 1198, bairro Vila Lenira, Colatina. Na verdade, o nome Fantasia é Supermercado Principal. Né? Supermercado Principal é o nome Fantasia. Avenida Presidente Kennedy, número 1198, bairro Vila Lenira, em Colatina. Tem aqui o telefone, passar o telefone, vamos lá. 3177-7333. Comprei também lâmpada halógena, da marca Elgin, 105 watts. R$ 3,98. Local, Supermercado Romano Limitada, Praça Dom Pedro I, número 70, bairro Vila Nova, Colatina, Espírito Santo. Telefone 3721-6005. Olha, chuvas até amanhã desta quinta-feira. Pois é, previsão de chuva ainda para esta quinta-feira. Eu pensei que a chuva terminaria na quarta, mas segundo alguns institutos, ela permanece até esta quinta-feira. As chuvas têm provocado transtornos em muitos pontos no estado do Espírito Santo. As últimas previsões eram de que poderia chover em 77 dos 78 municípios capixabas. Olha, só um que não iria receber a chuva, pelo menos são as informações que eu pude captar. As últimas previsões eram estas: pelo menos 13 desses municípios teriam riscos de deslizamentos. As estimativas dos institutos meteorológicos eram até para amanhã desta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. No bairro Flechal, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, houve sérios problemas para diversos moradores. Ruas e casas foram alagadas e moradores perderam total ou parcialmente seus móveis e utensílios domésticos. Olha, muitos moradores perderam seus bens. Numa casa, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, colchão, tudo isso foi atingido pelas enxurradas, pela água das chuvas. Não sei se vai dar para aproveitar. Agora, a editoria de polícia
Vamos para as notícias da área policial. Corpo encontrado. O corpo de um homem na faixa etária dos 40 anos foi encontrado no bairro Forte São João, em Vitória, capital do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira, 10 de março de 2021, depois que houve ligação de um morador para o número 190 do CIODES e Polícia Militar. Pelo menos 2 perfurações foram encontradas no defunto, mas na madrugada foram ouvidos cerca de 10 disparos de arma de fogo. A vítima pode ter pulado do penhasco ou ter sido jogada do alto do morro quando houve o ataque. O cadáver foi levado para o DML, o Departamento Médico Legal, da capital Espírito Santense. Agora a polícia vai investigar para ver o que houve, qual a motivação do crime, o que realmente aconteceu. Cabe à Polícia Civil. Tiroteio em bairro Vilavelhense, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. Disparos de arma de fogo foram ouvidos na manhã de quarta-feira, dia 10 de março. Um homem já havia sido atingido por bala perdida no mesmo local, possivelmente no dia anterior, quando estava na porta de casa. Tentativa de assassinato no interior, em Afonso Cláudio. No município de Afonso Cláudio, no sul Espírito Santense, foi registrada uma ocorrência de tentativa de homicídio. As vítimas foram 2 homens que estavam na frente de suas residências. Um trio chegou de carro, desceu do veículo e atirou, mas felizmente ninguém ficou ferido. Agora é um momento propício para que eu possa aqui falar de vacinação. Você está querendo ser vacinado? Olha, já está chegando a minha hora aí. Está chegando a minha hora, hein? Olha, vacinação para sexagenários. Quem tem 60 anos, 60 ou 6.0. Olha, já se fala no Espírito Santo na chegada das remessas das vacinas do Ministério da Saúde para a imunização contra a Covid-19 dos indivíduos na faixa etária de 60 anos acima. A previsão é de que isso aconteça ainda neste mês de março, segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, sempre ressaltando que o procedimento só acontecerá com a continuidade do envio de imunizantes pelo governo federal. Em Viana, na região metropolitana capixaba, os septuagenários, ou seja, quem está na faixa dos 70 anos acima, já estão sendo beneficiados. Os maiores de 78 já foram incluídos no grupo apto a receber o medicamento anti-coronavírus. 7 mortos ou 7 motos? Eu não tenho revisor, hein, gente? Então, eu faço tanto a redação, como a reportagem, como a revisão, como a pesquisa. Bem, tudo aqui eu mesmo faço, então, às vezes dá um erro aqui. Vamos ver se são 7 mortos ou 7 motos. 7 motos levadas de pátio da Polícia Civil. No município, criminosos fizeram aberturas em muro e acessaram o pátio da Polícia Civil, de onde furtaram 7 motocicletas. A informação foi passada na tarde desta quarta-feira, 10 de março de 2021. Eu vi essa notícia na TV Vitória, emissora da capital do Espírito Santo, Vitória, mas eu não consegui anotar o município, a cidade, não consegui. A notícia foi repetida, mas parece que só falou o local no início da reportagem, não falou mais. Tem hora que acontece isso. Eles falam uma notícia e só dizem o local no início da notícia. Não é só questão do Espírito Santo, não. Em termos nacionais também, né? As notícias nacionais têm essas coisas também. Às vezes não repetem a localidade, você fica ali. Onde foi aquilo? Onde aconteceu? E não repetem a localidade, né? Sexagenários já tomam imunizante no Amazonas. Olha aí, Amazonas está na frente, hein? Idosos de 60 a 64 anos já estão
tomando vacina no estado do Amazonas. Olha o 6-0 já sendo vacinados os cidadãos e cidadãs 6-0. 6.0, né? 6.0. Vamos lá. A Prefeitura de Manaus, capital do Amazonas, iniciou nesta quarta-feira, ontem, dia 10 de março de 2021, a vacinação escalonada contra a Covid-19 de pessoas do grupo prioritário de 60 a 64 anos, segundo critérios definidos conjuntamente pelas secretarias de saúde do município e do estado e pela Fundação de Vigilância em Saúde. Essa nova etapa da campanha de imunização será realizada por ordem decrescente de idade, começando pelas pessoas com comorbidade, alguma doença em conjunto com outra. Considerando que Manaus ainda não dispõe de doses para atender 100% da população estimada para este grupo, que é de 67.694 pessoas, a vacinação será feita até o limite de doses disponíveis, informou a Prefeitura manauara. Acrescentou que até a terça-feira, dia 9 de março, 206.500 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Manaus, das quais 163.500 com a primeira dose e 43.300 com a segunda. O cronograma da quarta-feira seriam vacinadas com prioridade as pessoas de 64 anos portadoras de comorbidades. E na quinta, hoje, dia 11 de março de 2021, a população geral de 64 anos completos. 6.4 completos. Alô, sexagenários manauaras, meus amigos. Na sexta-feira, dia 12 de março, será a vez dos idosos de 63 anos com comorbidades. E no sábado, dia 13 de março, os demais da mesma idade. Já a segunda e terça-feira da próxima semana, segunda e terça são o quê? Dias 15 e 16 de março. Serão vacinadas pessoas de 63 e 64 anos que não puderam comparecer aos postos de vacinação de quarta a sábado. E também será destinado um momento para a avaliação de resultados alcançados. Para ser vacinado, o idoso amazonense precisa apresentar documento de identificação original com foto e CPF. Parabéns, vamos parabenizar aqui, parabéns à população de Manaus, que passou por um sufoco muito grande, mas agora já vemos aí sexagenários ou 6.0 recebendo a vacinação, a imunização anti-Covid. Parabéns. Agora, olha, ainda falando neste momento do Web Jornal do Paulo Maciel, de quinta-feira, 11 de março de 2021, ainda falando sobre consequências das chuvas. Porque ontem ainda choveu, e a previsão, como eu já disse anteriormente, é até amanhã de hoje, desta quinta-feira. E vamos lá. Olha, em Vitória, no bairro Gurijica, na capital do Espírito Santo, houve deslizamento de terra atingindo 4 imóveis que foram interditados pela prefeitura. Muita lama entrou nos imóveis, oriunda da parte alta da comunidade. Uma família teve que sair de casa pela janela, desparafusando a grade de proteção. Meu Deus, eu imagino que sufoco, hein? Meu Deus. Eles foram... esses desalojados foram para a casa de parentes. Muitos bens foram destruídos. As enxurradas que invadiram o local foram das chuvas de domingo, 7 de março de 2021. E como a chuva continuou, eles não puderam voltar para casa. Na terça-feira, dia 9 de março, também choveu cerca de 33 milímetros, mas foi menos do que no domingo. Gurijica fica ao lado do bairro Jaburu e dá acesso à Avenida Leitão da Silva. Olha, gente, eu sei o que é isso, essa questão de chuva. Aqui em Colatina também houve uma chuva muito forte no domingo. Eu já morei em Vila Velha,
e enfrentei também chuvas que alagaram a região onde eu morava. Não atingiu minha casa, mas alagaram a região onde eu morava, no centro. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu morei em Vila Velha. E tinha muitos alagamentos, havia muitos alagamentos na região próxima do Santuário Divino Espírito Santo. Então, eu me lembro muito bem, não é fácil. Graças a Deus, eu morei em Vila Velha, nesse período da juventude, da infância. Graças a Deus que a minha casa nunca foi invadida pelas águas. Mas teve vizinho que não teve a mesma sorte. Vamos lá, Cachoeiro agora. Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo, um dos bairros mais atingidos foi Nova Brasília. Olha, muito difícil a situação desses moradores. Uma casa ficou alagada na chuva de terça-feira, dia 9 de março de 2021. Os cômodos do imóvel viraram lagoa e grande parte dos objetos foram danificados. Choveu mais de 60 milímetros, segundo a Defesa Estadual, mais que em 22 de fevereiro, quando houve sérios problemas no município sulino capixaba. Vila Velha agora, no bairro Itapuã, em Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. Vamos para o bairro Itapuã, onde eu tenho um parente que possui um imóvel no local. E um amigo que também tem um imóvel, só que é um apartamento, né? Está na parte alta, então. No bairro Itapuã, em Vila Velha, o canal que corta a comunidade transbordou na terça-feira, dia 9 de março, e a água entrou em residências e lojas do comércio local. Num bar, o freezer ficou com seu sistema queimado. E numa loja, o aparelho danificado foi um computador. O presidente da Associação de Moradores de Itapuã, Toninho Soares, informou que sempre quando chove um pouco mais forte, os problemas se repetem. A Prefeitura vilavelhense informou que já retirou 9 toneladas de resíduos. É o lixo no valão, reforçando o alerta para que ninguém descarte objetos inservíveis fora dos pontos de coleta. O telefone para mais informações é o 162. Olha, gente, tem que ter essa consciência, sim, de não descartar lixo fora dos locais adequados. Por mais que se fale, ainda existe essa cultura de descartar o lixo em locais que vão causar depois problemas. Agora, deixa eu ver aqui o que eu posso falar agora. Sim, vamos falar de Viana. Viana na Grande Vitória também, na BR-101 em Viana, Grande Vitória. Voltou a ocorrer alagamento na terça-feira, dia 9 de março, no trecho próximo a um viaduto que foi construído por uma empreiteira. O ponto de referência é o bairro Marcílio de Noronha. Ao que parece, o problema é recorrente, ou seja, virou rotina, pois já é o terceiro alagamento em menos de um mês. Quando o represamento das enxurradas acontece, quase ninguém passa pela via. Quer dizer, alguns tentam, aqueles veículos maiores tentam passar, alguns conseguem, outros não. Vamos falar de Colatina, aqui de onde eu falo, de onde eu estou me pronunciando. Em Colatina, região noroeste do Espírito Santo, a chuva forte da tarde de terça-feira, dia 9 de março, foi acompanhada de granizo em alguns pontos da zona urbana. Foi por volta das 17h30, quando, além das precipitações, houve muitos raios, relâmpagos e trovões. Mais de 40 milímetros foi o volume em pouco mais de uma hora de chuva na zona urbana. Os destaques negativos foram para os pontos de alagamento do bairro Carlos Germano Naumann e entrada da via de acesso ao bairro Ayrton Senna nos momentos de precipitação. Então, houve ruas alagadas, vias públicas alagadas no momento maior da chuva. Em Linhares, no norte do Espírito Santo, olha só, no município de Linhares, na região norte, a chuva, segunda-feira, dia 8 de março, danificou um imóvel perto de uma lagoa no bairro Interlagos. Vamos passar, então, as informações. Pelo menos 8 pessoas
tiveram que se mudar do local. Houve erosão num ponto do imóvel, parece que era na base do imóvel, começou a haver uma espécie de erosão bem forte. Na lagoa, apareceram centenas de peixes boiando ao lado da manilha de águas pluviais. Os animais estariam se alimentando com produtos orgânicos e eles se acumularam no local por causa da chegada de oxigênio, de acordo com o especialista. Havia muito lixo também na lagoa, como móveis velhos, descartados e sacolas plásticas. Sempre esse problema do lixo, do resíduo sólido descartado em local inadequado. Curso d'água não é para lixo, gente, não é. Temos que ter essa consciência, formar essa consciência, sem nenhum demérito para ninguém, não é aqui chamando a atenção de ninguém, mas nós temos que pensar nisso como um bem para todos. Aí, quando vem uma tempestade, a gente verifica que nós fazemos muito mal quando jogamos algo que pode entupir, por exemplo, uma galeria, um bueiro, uma grelha do bueiro, aquela tampa, né? Então, não é fácil. Temos que ter essa consciência. GCM salva menino. No município de Viana, na Grande Vitória, um menino de 3 anos de idade foi salvo por agentes da Guarda Civil Municipal, a GCM. A criança, em seguida, recebeu o atendimento médico no hospital conhecido como Imaba, em Vila Velha. Após a alta do pequeno paciente, os agentes visitaram a sua residência e foram produzidas imagens. A criança estava muito alegre, chegou a entrar na viatura da GCM com os agentes. A jovem mãe agradeceu aos guardas pelo salvamento do filho. A orientação é que a distância máxima dos pais para uma criança, para um filho, que os acompanha, é de um braço. Então, olha aqui, ó. Distância máxima, é o braço aqui, hein? Não pode ser mais do que isso não, hein? Deixar muito longe na hora que ele escapa, fica difícil. Temos que ter essa consciência também. Além da consciência para o meio ambiente, não jogar detritos nas ruas, temos que ter a consciência de cuidar bem da nossa prole, bom, dos nossos rebentos. Mais um lote de vacina chega ao Espírito Santo. Vamos falar do lote de vacinas enviado pelo governo Bolsonaro no início desta semana. A 7ª remessa de vacina chegou ao Espírito Santo na noite de terça-feira, 9 de março de 2021, com mais de 50 mil doses de imunizante anti-Covid-19. A partir do envio do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde deve providenciar a redistribuição para os municípios que cumprem seus próprios cronogramas de aplicação nos grupos prioritários. Cada município tem o seu calendário, o seu cronograma de atuação, então, por isso que tem uns que já estão na faixa, vacinando já na faixa dos 70 e poucos anos, outros nos 80, outros nos 90, porque cada município tem sua própria metodologia. Ainda sem aquisição própria de vacina no Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não adquiriu vacina própria conforme ele tem o desejo de fazer. O Espírito Santo ainda não conseguiu adquirir vacinas por conta própria. As negociações estão sendo realizadas, mas não houve fechamento de qualquer contrato com indústrias farmacêuticas, pelo menos até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, desta quinta-feira, 11 de março de 2021. Arrombamento de lanchonete em Vila Velha. Uma pizzaria foi arrombada no bairro Ataíde, em Vila Velha, por volta das 4 horas de quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Gente, de madrugada, é terrível isso, hein? Ladrão chegando de madrugada, na calada da noite, da madrugada, pelo amor de Deus. O estabelecimento localiza-se na rua Emílio Ferreira Sacramento, a principal da comunidade. O caixa com dinheiro foi levado pelos ladrões. O proprietário disse que encontrou às 6 horas da manhã
as portas abertas e o local estava sem o televisor e o caixa com a féria do dia anterior. O estabelecimento tem cerca de 1 ano de existência e foi alvo pela primeira vez dos criminosos. Infelizmente aconteceu. Vamos esperar que os meliantes sejam encontrados e os objetos recuperados. É o nosso desejo. O desejo de todo cidadão de bem é que, quando o ladrão rouba, a polícia recupere o produto do roubo ou do furto. Desobstrução de canal em Cariacica. No município de Cariacica, no bairro Porto, uma equipe de limpeza foi enviada para providenciar a desobstrução de vias públicas e do córrego que atravessa a região. Tem um córrego, de espécie de canal, então houve problemas sérios com as chuvas e ontem as máquinas estavam no local. Algumas máquinas foram para a comunidade por volta das 8 horas da quarta-feira, dia 10 de março. O responsável pelo trabalho disse que o mesmo serviço havia sido realizado na segunda-feira, dia 8 de março. O curso d'água, esse córrego, estava com grande quantidade de lixo diverso. Mais uma vez eu falo, olha aí, a população às vezes reclama, mas quantos objetos são jogados irregularmente fora de casa? Eles retiram aqueles móveis da casa que não querem mais e jogam, às vezes, num córrego, num canal, no mato, no canto da rua. Não pode, gente. Tem um telefone específico para você ligar. Acredito que em cada cidade tenha um telefone para pedir o recolhimento de móveis inservíveis. Em Colatina tem o chamado Cata-Treco, que é do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental. Eu não tenho de cabeça um número aqui, mas existe um telefone para você pedir gratuitamente transporte de móveis inservíveis. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória na quarta-feira, 10 de março de 2021. Olha, o jornal A Tribuna tem mais de 80 anos e ele é publicado tanto digital como impressamente. Digital, você pode ver na página Tribuna Online ou impressamente você vai encontrá-lo nas bancas de jornais e revistas dos municípios capixabas. Manchetes da quarta-feira, 10 de março. Moradores e comerciantes apelam por mais segurança. São pelo menos 64 assaltos por dia no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Uma das vítimas teve 12 celulares roubados e soma mais de 20 mil reais de prejuízo. Minha nossa! Quem pode, evita sair de casa. Alerta de temporal e até granizo nesta semana. Previsão aponta também para ventos de até 60 km por hora em vários pontos do estado. Aqui tem uma legenda de fotografia. Um carro ficou só com o teto fora d'água durante enchente em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, enquanto o caminhão enfrenta o alagamento. Máfia colombiana ataca em Guarapari, é isso mesmo? Máfia colombiana ataca em Guarapari, manchete de A Tribuna, hein? Passageiros vão ter 1 hora para trocar de ônibus pagando uma passagem. Aqui na legenda da foto de capa diz o seguinte: Transcol vai ter integração em Vitória. Abertas hoje 1.876 vagas de emprego no estado. Há oportunidades até em multinacionais. Governadores querem multa pesada para quem não usar máscara. Páscoa mais chique e criativa, lá em busca de reforços. Cupom para concorrer a 10 camisas oficiais de times. Coluna do Estadão, Nunes Marques, do STF, mantém Moro e Lula no jogo eleitoral, no jogo pré-eleitoral, é isso? Gente, a eleição vai ser no ano que vem ainda, só se fala em eleição. Poxa, mantém Moro e Lula no jogo pré-eleitoral, mas com espadas nas cabeças. A eleição vai ser no ano que vem, nós estamos ainda começando o ano de 2020, o pessoal já está falando na eleição.
Poxa, vamos seguir o nosso rumo normalmente, poxa. Dia 10 de março é dia do visagista. Mas o que é visagismo? Ontem foi o dia do visagista. Eu fiquei na dúvida. O que é visagista? Aí eu fui pesquisar e vou passar para vocês, porque já que comemorou-se o dia do visagista em 10 de maio, ontem, eu vou falar para vocês o que é o visagismo, de acordo com o book.google.com.br. Visagismo é a arte de embelezar ou transformar o rosto utilizando cosméticos, tinturas e o corte de cabelo. Philip Holloway, artista plástico, escritor, educador de arte, entre outros, nos oferece um livro obrigatório para maquiadores e cabeleireiros, profissionais e estudantes do visagismo. É útil para os que querem conhecer os princípios básicos de harmonia e estética do rosto, mostrando em detalhes como criar efeitos por meio da linguagem visual e da criatividade, fugindo das fórmulas e soluções padronizadas. Eu acho que eu tenho um sobrinho que é visagista, hein? Eu acho que ele é visagista. Ele gosta de fazer maquiagem no rosto das mulheres, né? É um sobrinho meu. Eu acho que ele é, né? Tintim, você é visagista? Pois é. Destaques do jornal eletrônico Brasil em Dia, da TV Brasil Gov, e eu compartilho nos meus endereços eletrônicos. Veja aí no facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Congresso finaliza a votação da PEC que abre recursos para pagamento do auxílio emergencial pelo governo. O valor do auxílio pode chegar a R$ 375. Micro e pequenas empresas que pegaram empréstimos pelo Pronamp podem ter carência para pagamento das parcelas. Veja também, mais 2.600.000 doses de vacinas estão chegando a estados e o Distrito Federal também irá receber. Brasil começa estudos para a extração de minerais importantes para a produção de fertilizantes. Vamos a outra notícia. Deputados estaduais do Espírito Santo querem punir imunizações irregulares. Fura fila não pode. Quem furar a fila, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que aplica a multa. Vai para a sanção do governador. Quem furar a ordem de vacinação dos grupos prioritários ou deixar de aplicar o imunizante contra a Covid-19 de forma deliberada, poderá sofrer sanções como multas que variam de R$ 29.000 a R$ 116.000. Este é o mote do projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em sessão ordinária híbrida na terça-feira, 9 de março de 2021. Tramitando em regime de urgência, a matéria protocolada pelo deputado Eric Musso, do Republicanos, recebeu parecer oral em plenário durante a reunião conjunta das comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças. Vandinho Leito, do PSDB, acolheu a emenda substitutiva apresentada por Dari Pagung, do PSB, Marcos Garcia, do PV e Eric Musso, e relatou pela constitucionalidade e aprovação. A proposição foi aprovada por todos os membros dos colegiados e pelo conjunto dos parlamentares em votação simbólica. Agora, o projeto de lei segue para a sanção ou veto do chefe do Executivo Estadual, o governador Renato Casagrande. Morte de fundador da Aracruz Celulose. Eu vou falar dessa notícia porque é uma pessoa muito importante que criou uma das maiores empresas do nosso país. Erling Lorentzen morreu aos 88 anos. Eis aqui a nota publicada pela indústria Suzano, antiga Aracruz Celulose, relacionada à morte do fundador do empreendimento. Erling Lorentzen foi um pioneiro e visionário da indústria de celulose do Brasil e do mundo. Erling nos deixa no dia 9 de março de 2021, com seus 98 anos, e um legado imensurável que vai desde os setores de navegação aquaviária às contribuições que fez para a produção de celulose no Brasil.
Foi fundador e presidente da Aracruz Celulose na década de 1970. E mesmo após vender o que é considerada a primeira fábrica de celulose do Brasil, seguiu ativo no setor florestal. Nascido na Noruega e radicado no Brasil, Erling revolucionou a indústria de papel celulose. Com sua visão empreendedora e à frente do seu tempo, ajudou a transformar o Brasil em líder de exportação e protagonista no desenvolvimento de produtos com base florestal. Graças a seu pioneirismo, hoje a indústria de papel e celulose segue como uma das mais sustentáveis e significativas para o país, no que tange ao desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis, participação ativa nas comunidades e na formação de profissionais preocupados com o bem-estar social e natural. Nossas mais sinceras homenagens a Erling Lorentzen e sua família. Possamos sempre aprender com seus exemplos e celebrar sua vida e memória. Olha, uma bonita homenagem da indústria Suzano. Nossos pêsames aos familiares. Cursos de graduação em universidades públicas. Olha lá, vamos falar. O Ministério da Educação, MEC, publicou no dia 11 de fevereiro, no Diário Oficial da União, o edital de processo seletivo para o primeiro semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificada SISU. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 6 a 9 de abril. Ainda não é agora, pelo site do SISU, hein? Para esta seleção de candidatos, serão exigidos exclusivamente os resultados obtidos pelos estudantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020, que foi adiado em razão da pandemia de Covid-19 e aplicado em janeiro e fevereiro deste ano. Então, mês que vem, não deixe de fazer a sua inscrição se você está a fim de fazer um curso de graduação em universidade pública. Morte no trânsito em Viana. Em Viana, Grande Vitória, Espírito Santo, uma pessoa morreu em acidente de trânsito no início da noite de terça-feira, 9 de março de 2021. No momento do desastre, chovia no local. 6 bovinos mortos por raio no norte do Espírito Santo. R$35 mil é o prejuízo de um produtor rural com a morte de 6 cabeças de gado em Nova Venécia, na região norte do estado do Espírito Santo. As reses foram atingidas por descarga elétrica de um raio durante tempestade, provavelmente na terça-feira, dia 9 de março de 2021. Dias atrás, também houve a morte de 7 bovinos que estavam perto de uma árvore em Anchieta, no sul capixaba. Então, olha aí, mais 6 bovinos mortos, hein? 13 animais, então, 13 bois ou vacas, não sei se tinha boi ou vaca misturado, mas 13 bovinos eliminados por 2 raios. Hein? Gente, não é fácil não. Essa questão de descargas elétricas, temos que rezar muito para que não sejamos atingidos. Olha, vagas no Cine de Colatina. Eu estive observando o quadro de avisos da Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, que havia poucas vagas. As vagas estão caindo em Colatina. Tempos atrás havia até quase 200 vagas. Agora eu passei lá, eu acho que foi terça-feira, o último dia que eu passei na agência do Cine, e olhei no mural da agência, havia 21 oportunidades de trabalho. Mesmo assim, são oportunidades. Quem está desempregado não deve perder, né? 21 vagas. Mas para ter o atendimento presencial é importante agendar antes. Ligue para 3721-7102. Se você quiser ver quais são as vagas existentes, entre lá no site www.cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Alô, estudantes, ensino superior. Olha, eu vou falar agora mais uma vez para estudantes. Eu falei do SISU, agora os estudantes pré-selecionados em lista de espera
do processo seletivo do programa Universidade para Todos ProUni, edição do primeiro semestre de 2021, tem até a sexta-feira, hein? Até amanhã, dia 12 de março de 2021, para comprovar as informações da inscrição, a fim de obter a bolsa para uma das opções de curso escolhidas. A documentação comprobatória de que o pré-selecionado atende aos critérios do ProUni deve ser entregue na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. Até amanhã, hein? Mais para estudantes, mais notícias, deixa eu ver aqui. A Secretaria de Educação do Espírito Santo divulgou os nomes dos estudantes classificados para cursarem o Pré-ENEM Digital 2021. O período de matrícula teve início na segunda-feira, dia 8 de março, e vai terminar na sexta-feira agora, dia 12, amanhã, hein? Na Secretaria da Escola escolhida no ato da inscrição. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. 24 horas para o Senhor. Deixa eu falar essa notícia porque é a espiritualidade, gente. Não devemos esquecer da nossa espiritualidade, principalmente em momentos que o mundo passa por uma turbulência, por uma comoção diante de uma moléstia que se alastrou por todo o planeta. Então, olha, o evento religioso 24 horas para o Senhor será realizado neste fim de semana em Colatina, será na sexta-feira e no sábado. Eu vou falar aqui a programação da sexta-feira amanhã. Ao meio-dia, na Catedral de Colatina, missa de abertura. Às 15 horas, oração do Terço da Misericórdia. 18 horas, meditação da Via Crucis, Via Sacra. 19h30, celebração eucarística pelo fim da pandemia. 21 horas, adoração do Santíssimo e contemplação do mistério da cruz com os jovens. Vou falar logo a programação de sábado, porque aí as pessoas já ficam cientes de toda a programação. Sábado, 6 horas, ofício de Nossa Senhora. 6h30, celebração eucarística com casais. 9 horas, Terço das Mães. Meio-dia, celebração eucarística com comerciantes e comerciários. 15 horas, Terço dos Homens. 19 horas, celebração eucarística de encerramento das 24 horas para o Senhor. Veja a notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Banco Central informa sobre a economia brasileira que manteve recuperação no fim do ano passado. Olha, o boletim regional do Banco Central. No último trimestre de 2020, a região norte do país, com maior expansão acumulada no ano, foi a que menos cresceu, 0,7%, enquanto o Sudeste foi a que mais cresceu, 2,6%. O boletim regional sustenta que a economia brasileira continuou a se recuperar no quarto trimestre do ano passado, após os fortes impactos da pandemia da Covid-19. O nível de emprego, por exemplo, retomou ao mesmo nível do período pré-pandemia. Esta edição traz 5 boxes com assuntos específicos como a relação da Covid-19 com o emprego formal e os indicadores de atividade econômica no Amazonas que ilustram os impactos possíveis do agravamento da pandemia. A notícia completa eu deixo no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque eu já não tenho mais tempo, vou ter que encerrar o Web Jornal do Paulo Maciel. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 11 de março de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. E é isso que eu desejo para todos vocês que seguem os meus endereços na internet. Muita paz e principalmente a paz de Deus. Shalom Adonai.